Pronto, gente, vamos lá. Três questõezinhas aqui para servir como exemplo para vocês. A primeira, questão de concurso da Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, que diz assim: um bloco de madeira maciça na forma de um prisma reto, ó, veja aqui que já indica qual é a figura, de base retangular, tem suas medidas indicadas na figura. Ó, 12, 9 e 15, certo? Sabendo que 1 centímetro cúbico, aqui a gente tem a medida cúbica. Se a gente tem a medida cúbica, a gente vai calcular o volume, certo? E diz que 1 centímetro cúbico dessa madeira tem massa igual a 0,5 gramas, certo? 1 centímetro cúbico da madeira pesa meio grama, certo? Aí vamos ver quantos centímetros cúbicos tem esse prisma. Lembra no vídeo anterior que eu disse que o volume desse tipo de prisma é só multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura? Pronto. Aqui, ó, o volume vai ser 12 vezes 9 vezes 15. O volume vai ser 1.620 centímetros cúbicos. Eita, mas não tem a resposta. Porque a questão está aqui, ó. 1 centímetro cúbico da madeira tem meio grama. Mas eu tenho quantos centímetros cúbicos dessa figura aqui? 1.620. Então é só multiplicar 1.620 vezes 0,5. Vai dar 810. Vou chamar aqui M de massa, certo? Aí dá 810, letra C, certo? Volume do prisma com um detalhezinho aqui para ficar mais bonitinho, ok? Tranquilo demais, né? Pronto. O segundo é uma questão do Enem, certo? Que vocês vão encarar logo mais. Enem 2016 diz assim, ó, em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, ó, cilindro sobreposto por um cone, ou seja, duas figuras e dimensões indicadas na figura, certo? Deixa eu só acender aqui esses números, ó, aqui 3, aqui 12 e aqui 3, certo? Para ficar melhor de entender. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, certo? Ou seja, cada caminhão transporta 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Você tem aqui a figura, logo abaixo ele diz, ó, utilize como aproximação, utilize 3 como aproximação para π. Pronto, para terminar aqui a pergunta, deixa eu só organizar aqui. Aí pergunta, o número de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Eu sei que volume é esse? Não. Então vou calcular aqui, ó. Perceba uma coisa. Aqui eu tenho duas figuras, ó. Eu tenho um cilindro aqui na parte de baixo, ó, e um cone na parte de cima. Então eu tenho dois volumes para calcular, certo? Então o volume do cilindro ele é dado por que fórmula? πr ao quadrado h. E o volume do cone é dado pela mesma fórmula, só que dividido por 3, certo?
Então vamos calcular aí esses volumes, certo? Vamos começar pelo cilindro. Ó, V, π, que é quanto? 3 vezes o raio. Aí você vai observar o cilindro. Você tem uma linhazinha lá embaixo. Aqui, ó, ela tá só a metade, ela não tá completa. Então aqui já é o raio direto. É 3 ao quadrado vezes a altura, que é 12. Aí aqui você vai multiplicar, ó, 3 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 12. Quando você multiplicar tudo aqui, vai dar 324 metros cúbicos. Você já achou o volume do cilindro na maior tranquilidade, certo? Agora vamos para o volume do cone. Ó, o cone está aqui, ó. V vai ser π, que é quanto? 3 vezes. Observe que essa parte circular é a mesma do cone, ó. Se o raio aqui é 3, aqui também é. Observa a linha, ó, a mesma igualdade. 3 ao quadrado vezes a altura do cone, que é 3, dividido para 3. Aqui você corta um 3, para ficar tranquilo, melhor, né? E vai dar V 3 vezes 3 ao quadrado, 9, vai dar 27 metros cúbicos. Se você observar, uma figura está em cima da outra, certo? O cone está em cima do cilindro. Então você vai pensar, eu vou somar ou diminuir esses dois valores? Eu vou somar o volume final, eu vou somar o 324, que é essa parte aqui em verde, mais o 27, que é essa parte em preto. Aí eu vou ter o total. Final vai ser 351 metros cúbicos. Mas não é isso que a questão quer ainda. Ele pergunta, ó, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no cio. Qual é esse volume total? 351, certo? Mas o caminhão consegue levar quanto por viagem? Quanto por viagem o caminhão consegue levar? 20. Eu vou dividir por 20, certo? Quando você dividir, você vai achar 17,55. Mas, eita, e agora? Eu marco 17 ou 18? E agora? Se ele der 17 viagens, vai sobrar isso aqui, né? 0,55. Ou seja, ele não consegue levar tudo em 17. Fica faltando pouquinho, mas fica. Então, para ele levar completo, tem que ser 18 viagens. Ok, pessoal. Você tem uma figura em cima da outra. Ó, uma em cima da outra, você resolve. Faz a conta de uma e da outra, soma. Certo? Só que aqui a questão fez uma coisinha a mais, né? Cada caminhão, cada viagem é 20 metros. Você tem 351 para transportar. Mas você só pode transportar de 20 em 20. Você dividiu, achou isso aqui, vai para a resposta. Se você sabe que se der 17, vai faltar um pouquinho. Mas se der 18, você consegue levar todo o volume. Ok, pessoal? Questão aí muito legal, certo? Muito boa mesmo. Pronto, para terminar, a gente vai fazer aqui uma outra questão do Enem, certo? Você tem aí
né? Questão de 2014, certo? Que diz assim, ó, para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará um torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera. Vá destacando assim quando ele fala das figuras para você não precisar estar lendo toda hora. E a parte de baixo, um cone com altura 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro, ok? O artesão deseja fazer o peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Por simplicidade, aproxime π para 3, certo? A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos. Quando fala cúbicos, você já vai saber que é volume que você tem que calcular, certo? Então, quantas figuras a questão nos deu? 3. Ela nos deu 3 figuras. Um cilindro, um cone e uma semi-esfera. O que é semi-esfera? É a metade de uma esfera, certo? A metade. Então a gente tem 3 figuras e precisa calcular o volume, que é centímetros cúbicos. Vamos calcular aqui o volume do cilindro, ó, que é essa figurazinha aqui da esquerda. Você tem aqui ó, a fórmula que é π r ao quadrado h, v vai ser π, que é quanto? 3, a questão disse, certo? Aí você vai olhar o raio. Você tem a linha completa ou a linha pela metade? Você tem a linha completa. Então, o diâmetro é 6. Então, o raio que é a metade vai ser quanto? 3 vezes H, que é 7. V vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 7, que vai dar 189 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro, que é essa figura inicial aqui que o artesão tem para trabalhar, certo? Agora vamos calcular o volume do cone, que é essa partezinha aqui de baixo, aqui onde eu estou fazendo em verde. Ok, vamos lá. A fórmula lembra a do cilindro, só que tem o 3 dividindo, né? Aí eu sei que o π é quanto? 3. O raio, observe que se ele não deu aqui outro valor, então é equivalente a esse daqui, certo? Se fosse diferente, ele teria que ter dado o valor aqui, ó, desse raio. Como ele não deu, significa que é o mesmo desse, que é 3 também, né? 3 ao quadrado vezes a altura do cone, que é 4 dividido para 3. Você pode cortar esse 3 com esse, vai ficar mais fácil. Vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes 4, que é 36 centímetros cúbicos. Ok? E agora você tem uma semi-esfera. Semi-esfera é a metade da esfera.
certo? É só você calcular o volume da esfera toda e no final dividir por 2. Vamos lá. Qual é a fórmula do volume da esfera? 4πr ao cubo dividido para 3. V vai ser 4 vezes π, que é quanto? 3, vezes o raio, que é quanto? Ó, veja que coincide, ó. A parte aqui circular é a mesma para a esfera também, ó, logo o raio é 3 também, sobre 3. Você pode cortar aqui esse 3 com esse, ó, ficou 4 vezes 3 a terceira, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Aí aqui você tem V igual a 108 centímetros cúbicos. As três figuras que você identificou na questão você já fez. E agora para terminar, como é que fica? Né? A figura inicial que ele tinha para construir o peão era o quê? Vamos lá aqui, ó. Aqui você tem um cilindro já pronto, certo? Você já tem um cilindro pronto e você tem o volume dele aqui, ó. Fechou. Aqui você tem o cone com a metade da esfera em cima, né? Então, pessoal, só que falta uma coisa. É a metade da esfera, né? Então aqui o 108 eu vou dividir por 2, ok? Eu vou dividir ele por 2, que dá quanto? 54 centímetros cúbicos. Certo? Pronto. Aí agora eu tenho aqui, ó, o cone com a esfera em cima. Se é em cima, eu vou fazer o que? Somar ou diminuir? Somar. Então vou aqui, ó, volume do peão, certo? Aqui, ó, volume do peão vai ser o cone mais a metade da esfera, que vai dar quanto aqui? 90 centímetros cúbicos. Recapitulando, tem um cilindro já pronto, tá aqui, ó. Não mexo nele. Só que na segunda figura eu tenho o que? Um cone com uma esfera, com a metade da esfera em cima. Se tá uma figura em cima da outra, eu vou somar, certo? Eu somei o cone com a metade da esfera. Que aí eu vou ter essa figura aqui, ó. Somei os dois, certo? Mas ele quer saber a quantidade de madeira descartada, né? Então, volume final. Observem uma coisa para ficar mais claro, é que esse cilindro aqui, que era maior, ele se transformou nessa figura menor, certo? Ou seja, então eu vou diminuir, né? Essa figura aqui se transformou nessa, ok? Então eu vou pegar aqui o volume do cilindro, que é 189, menos o volume do pinhão, que é 90. Diminuindo aqui, vai dar 99 centímetros cúbicos. Certo? Letra E. Ok, pessoal. É uma questão que precisa você pensar um pouquinho. Identificou três figuras, resolveu as três, certo? Aí você vai ver. Essa primeira você já tem pronta, você não vai mexer. Na segunda você tem um cone com a metade da esfera, certo? Se está um em cima do outro, você vai somar, foi o que a gente fez aqui, ó. Somou o cone com a metade da esfera, deu 90. E quer saber quanto de madeira descartada. Se é descartada, você está perdendo,
certo? Você vai diminuir, ok? Então, cilindro menos o peão, resultado final. Ok, pessoal? Então, por essas questões, vocês vão conseguir resolver as que eu vou mandar, certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, assim que eu ver, eu vou respondendo. Ok? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.